primeira parte, que é a palestra, está a cargo do nosso irmão Alex, que vem do Centro Espírita Chico Xavier, com o tema As Perguntas de Jesus. Contamos com a vibração de carinho de cada um de nós, para que ele possa trazer tudo que ele preparou. A palavra então. Obrigado. Boa noite a todos, meus amigos. Hoje nós vamos rever algumas perguntas do Mestre. Algumas perguntas que o Mestre fez há 2000 anos. A doutrina espírita tem como sua obra basilar o Livro dos Espíritos. Para quem não conhece, é um livro que contém 1019 perguntas que Allan Kardec fez, o codificador da doutrina, para a espiritualidade benfazeja. Mas, há 2000 anos, o Cristo, Jesus, fez várias perguntas para várias pessoas diferentes. Jesus fez perguntas a pessoas obsidiadas, fez perguntas aos fariseus, fez perguntas aos administradores de César. Jesus fez pergunta para as pessoas da sua própria família, fez perguntas para pessoas doentes. Alguns souberam responder essas perguntas, outros não responderam. Alguns tiveram coragem de responder e errar, mas pelo menos tentaram. Talvez porque as perguntas fossem mais difíceis do que nós conseguirmos responder ou resolver uma questão, uma equação de física quântica. Porque quando as perguntas forem direcionadas aos nossos sentimentos, às nossas emoções, daquilo que nós mais temos dúvida, é bem complicado achar a resposta. Uma equação matemática nós conseguimos resolver. Basta nós levarmos e estudarmos algumas horas, alguns dias ou algumas semanas, nós conseguimos resolver um problema matemático, desde que nós tenhamos um pouco de inteligência racional. Mas quando a pergunta é feita aos nossos sentimentos, nós passamos séculos, nós passamos vidas e mais vidas tentando resolver os mistérios da própria vida. Nós sabemos que nós sabemos que as palavras do Mestre são palavras de vida eterna. A modo que, quando Jesus fez aquelas perguntas há 2000 anos, não foi somente para aquelas pessoas. Foram perguntas realizadas para aquelas pessoas, foram perguntas realizadas para nós, no momento atual, e serão perguntas para a grande eternidade, para toda a humanidade no porvir. Então, assim, Jesus, no Evangelho, tem escrito mais de 100 perguntas. Nós trouxemos hoje 10 perguntas para nós refletirmos, à luz da doutrina espírita, o que o Mestre queria questionar cada um de nós com as perguntas. A primeira pergunta que eu vou comentar com vocês está em Marcos, capítulo 5. Quando viu Jesus de longe, correu e o reverenciou. E gritando com grande voz, diz: O que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Espírito impuro, sai do homem. E perguntava-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O nome, meus amigos, é o do que mais íntimo nós temos. É o que nos identifica nesta vida. É muito falado: eu estou Alex, mas eu não sou Alex. Quantas vidas nós já tivemos? Essa é a visão psicológica dessa passagem. Nós realmente somos muitos. Nós realmente somos legiões de muitas vidas, de muitas encarnações, de muitos sentimentos, de muitas emoções. Um dia eu tenho o sentimento do amor, um dia eu tenho o sentimento da tristeza, outro dia eu tenho o sentimento da alegria, um dia eu tenho o sentimento da depressão, outro dia eu tenho o sentimento da euforia.
Sim, meus amigos, sim. Nós somos legiões de muitas vidas, de muitas encarnações, de muitas personalidades. Nós somos diamantes sendo construídos, onde cada face daquele diamante tem que ser trabalhada, burilada, para reluzir a luz do Cristo, para reluzir a luz divina, para reluzir a luz de Deus. Nós somos legiões psíquicas, de ligações psíquicas que nós fazemos com a espiritualidade que nós não estamos enxergando. Nuvens de testemunhas rodeiam cada um de nós o tempo todo. Se estamos tristes, fazemos ligações com espíritos tristes. Se estamos alegres, fazemos ligações com espíritos alegres. No caso dessa passagem, era um endemoniado, ou seja, ele fazia ligações com vários espíritos do âmbito negativo. Qual é o nosso nome? Diz Emmanuel, o mentor, o anjo da guarda de Chico Xavier. De modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos, para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam o interesse de superfície. O que o Emmanuel está falando aqui? Que nós temos que ter coragem de dizer, sim, sim, eu tenho muitas máscaras. Eu carrego comigo um saco de máscaras. No trabalho eu sou uma pessoa. Aqui na casa espírita eu sou uma segunda pessoa. No meu lar eu sou uma terceira pessoa. Onde eu estudo eu sou uma quarta pessoa. Sozinho eu já sou uma quinta pessoa. Quem sou eu? Qual é o meu nome? Qual sentimento lidera o meu coração? Aí nós podemos passar para a segunda pergunta do Cristo. Está em Mateus capítulo 26. Enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas e disse, aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Aproximando-se de Jesus, logo disse, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que viestes? Então, depois de se aproximarem, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Ok, encarnamos. Aqui viemos. Qual o propósito da nossa encarnação nesta vida? Nós até podemos conhecer pessoas que rememoravam, que relembravam de outras vidas passadas e se perderam por causa disso. O próprio codificador da doutrina, Allan Kardec, nos conta um caso que uma certa pessoa lembrou ter sido um cardeal em uma de suas vidas e passou aquela encarnação pesquisando sobre a vida do cardeal o tempo todo e perdeu a oportunidade de evoluir nessa vida. Aqui viemos, nesta vida, nesta encarnação. O que me importa, o que eu já fui? Não me importa. O que me importa é o que eu posso ser agora. O que nós podemos construir para conduzir cada um de nós para as mãos do Cristo. Deus, meus amigos, nos dá o beijo da vida. E nós temos que retribuir a Deus esse beijo da vida. O que me importa é retribuir o beijo da vida através de como? Através de amar nossos familiares, através de amar a nossa própria vida, amar os nossos trabalhos, os nossos amigos, os nossos irmãos que nós conhecemos, que nós convivemos, e os nossos irmãos que nós nem conhecemos ainda. A grande pergunta que nós temos que fazer para cada um de nós é: nós somos capazes de mudar a vida de uma pessoa que passa na rua com a nossa própria luz? Nós podemos tocar o coração. Por exemplo, eu entro na padaria. Aquele atendente que está na padaria, nós podemos tocar o coração daquele atendente de padaria com a nossa própria luz? Nós encontramos aquele atendente de padaria, uma pessoa que nós não temos nada a ver conosco, mas nós encontramos ele no dia a dia. Nós conseguimos tocar o coração daquela pessoa com a nossa luz?
Dr. Ricardo Vardil, um médico trabalhador de uma casa espírita em Belo Horizonte, diz que nós viemos nessa vida para amar o que não é amável. E o que não é amável nessa vida, meus irmãos? Tudo é amável. É isso para que nós viemos, amar a todos. Aí nós podemos passar para a terceira pergunta do Cristo. Está em João capítulo 1. No dia seguinte, João estava outra vez ali, junto com 2 de seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram. Disse Jesus: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde moras? A pergunta do Cristo foi: Que buscais? Nas pequenas tarefas do dia a dia, o que nós buscamos? Nas nossas preces, o que nós buscamos com Deus? Nas nossas mais pequenas vontades, o que nós buscamos? Conhece um homem pelas respostas que ele te dá, mas conhece muito mais aquele homem pelas perguntas que ele faz. O que nós buscamos nas nossas vidas? Por exemplo, o que eu venho buscar nessa casa espírita? Conhecimento? Consolação? Curas de doenças físicas? Esperança? Nós viemos buscar isso tudo e muitas outras coisas mais. Porque cada um aqui, meus amigos, estamos num patamar evolutivo diferente. Deus quis que as coisas fossem diferentes por diversidade. Imagina uma floresta, se todas as flores fossem azuis. Não teria graça nenhuma. Diversidade significa cada um está num patamar evolutivo diferente. No Livro dos Espíritos, na questão 658, diz Kardec que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Nós, meus amigos, buscamos uma vida de muita ilusão. A vida, o mundo nos vende muita ilusão. Nós andamos na vida anestesiados pelo mundo. O que nós buscamos na vida? Nós dizemos assim: essa coisa ruim só acontece comigo. Chega amanhã, essa coisa ruim aconteceu comigo de novo. E depois amanhã, novamente aconteceu a mesma coisa ruim. Isso, meus irmãos, porque nós buscamos essas coisas ruins através dos nossos pensamentos. Como um imã atrai o ferro, os nossos pensamentos atraem as coisas que nós pensamos. Porque nós, infelizmente, não sabemos dominar os nossos pensamentos. Infelizmente, irmãos, não sabemos dominar os nossos pensamentos. Aí, nós podemos passar para a quarta pergunta do Cristo. Tem compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os deixar ir em jejum para a casa deles, desfalecerão no caminho, pois alguns vieram de longe. E os seus discípulos lhe respondeu: De onde poderá alguém saciá-los com pães aqui no deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Disseram: 7 pães. Quantos pães tendes? Foi a pergunta do Cristo. O Cristo não perguntou: Quantos vocês são? Ele perguntou isso? Não, ele não perguntou isso. O Cristo não perguntou: Quantos pães vocês precisam? Não, ele não perguntou. O Cristo perguntou assim, desse jeito: O que você tem aí que pode contribuir para ajudar o seu irmão? Diz Emmanuel que nem uma usina elétrica prescinde de uma tomada para gerar energia. Nós, meus amigos, temos que fazer a nossa pequena parte. E a espiritualidade maior vem e multiplica a nossa pequena parte. Eu vou dar um exemplo. No século XIX, um grande pianista foi fazer um concerto em uma cidade. E uma mãe ficou sabendo que esse pianista iria fazer esse concerto.
para incentivar seu filho, que tinha 7 anos, estava aprendendo a tocar piano, levou ele no concerto desse pianista. Chegando no concerto, ela entra naquele anfiteatro, encontra com suas amigas e começa a conversar com as suas amigas. E a criança se dispersa, anda daqui, anda dali, e encontra uma porta, escrito assim, não entre. Uma porta escrito para a criança, não entre, é aí que ela entrou. Só que quando ela entra, uma cortina vermelha imensa estava disposta, e ela vê no fundo da sala um piano. Um piano muito bonito de cauda. Ela senta ao banquinho junto ao piano e começa a dedilhar uma musiquinha, tocando assim, cai, cai, balão, cai, balão, cai aqui na minha mão. Daí, a hora se faz. Paderewski, o grande pianista, adentra no palco. As cortinas se abrem. A população que estava ouvindo, esperando o concerto, ensaia um riso. Mas Paderewski pede silêncio, para que ninguém fale nada. Ele chega atrás da criança, todos achavam que ele ia dar um sopapo na criança. Mas ele chega atrás da criança, com o seu braço, com a sua mão direita, ele passa sobre o ombro direito da criança e faz uma base no piano. Com o seu braço, com a sua mão esquerda, ele passa sobre o ombro esquerdo da criança e faz um solo no piano. Juntos tocaram o maior e mais belo Cai, Cai, Balão que a humanidade viu até hoje. Quantos pães tendes? Se sua vida for só um dedilhado de Cai, Cai, Balão, dê à espiritualidade amiga o seu dedilhado de Cai, Cai, Balão. Mas dê com amor, dê com carinho, para que Deus possa complementar a obra da tua vida. Ninguém pode fazer para você o que somente você mesmo pode fazer. Mesmo que você esteja dedilhando, tropicando, tropeçando na vida, levanta a fronte, levanta a cabeça, meus irmãos, e vamos seguir para frente. Deus pede só isso para nós, só a nossa pequena parte, mesmo que ela for ínfima, mesmo que ela for bem pequenininha. E aí Deus vem com os espíritos superiores, benfazejos, e vem e multiplica essa nossa pequena parte. Isto é a verdadeira multiplicações dos pães. Quantos pães tendes? Aí nós podemos passar para a quinta pergunta do Cristo. E levantando-se da oração, dirigiu-se aos discípulos e os encontrou dormindo de tristeza. Os discípulos de Jesus dormiam. Disse-lhes Jesus, por que estáis dormindo? Orai para que não entreis em tentação. Por que estáis dormindo? Sabe a nossa parte pedra? A nossa parte que está anestesiada, eu quero dizer, sem ânimo? As nossas consciências, meus amigos, estão anestesiadas. Jesus vem e pede para nós acordarmos em espírito, acordar a nossa alma, para que nós tenhamos ânimo. Porque nós desanimamos nos dia a dia. Emmanuel diz que quando a ti, que ainda te encontras na carne, ou seja, quando a nós estamos encarnados, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou em fantasias. Nas durezas das nossas indiferenças, nós não podemos deixar elas pesar nossas almas. Nós se sentimos sono em espírito. O que é sono em espírito? Nós estamos vagarosos, nós estamos letárgicos, nós estamos sonolentos, porque nós dormimos para as coisas dos reinos dos céus. Nós acordamos para as coisas do reino da terra, que são os nossos vícios, meus amigos.
E complementa ainda o Cristo: orai para não cair em tentação. Jesus está convidando a cada um de nós para orar com Ele. E aí nós dormimos. Quer ver um exemplo? Nós vimos na casa espírita. No primeiro mês, no primeiro ano, é uma maravilha. Mas aí vai passando alguns anos. Nós entramos na casa espírita, escutamos a palestra, tomamos um passe e voltamos para casa. E começa a fazer esse ciclo. Esquecemos completamente da caridade. Nós vemos a casa espírita, escutamos uma palestra, tomamos um passe e vamos para casa. Isso torna-se um ciclo vicioso. Tem nome para esse trabalhador. Chama zumbi espírita. Aquele trabalhador que vem, escuta e vai embora. Vem, escuta e vai embora. Esquece de trabalhar. Esquece da palavrinha chamada caridade. Cada dia, meus amigos, é um novo dia. Cada dia é um novo modo de se viver. Aí nós podemos passar para a sexta pergunta do Cristo. Está em Lucas capítulo 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Como nós estamos lendo e como nós estamos interpretando os nossos livros que lemos? O Evangelho, por exemplo, de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo perguntar aqui, Jesus? Qual é o tamanho da nossa concha? O que é isso? O quanto cada um de nós podemos abarcar de sabedoria do reino dos céus. Ou seja, o que nós estamos enxergando quando nós lemos um parágrafo do Evangelho. Emmanuel tem um livro chamado Palavras de Vida Eterna. E nós vamos ser eternamente gratos ao Cristo, porque Ele nos está nos dando toda a base de uma boa encarnação. Ele está nos ensinando o abecedário de como se encarnar bem. Depois de um ano da leitura, nós fizemos a nova leitura e olhamos. Não estava escrito isso aqui? Estava, meus amigos. Estava escrito. Nós temos um outro olhar para aquela nova leitura. E complementa o Cristo. Como ler? O que Cristo queria perguntar com isso? Como ler? Ele quer saber como nós identificamos o nível espiritual de cada um de nós. Ele quer saber em qual andar evolutivo cada um de nós nos encontramos. Ele está perguntando assim, como eu, Cristo de Deus, posso conversar com você? Como eu, Cristo de Deus, pode conversar com você? Comigo. Ele pode conversar com cada um de nós, de Cristo para homem, de Cristo para um espírito feliz, ou de Cristo para um espírito obsediado. Nós temos que ter a gratidão eterna para com Cristo, pelo que nós lemos e pelo que nós não conseguimos ler, retirar, porque nós estamos dormindo com as nossas consciências. Nós lemos e não entendemos nada do que está escrito. Nós estamos anestesiados, meus amigos. Podemos passar para a 7ª pergunta do Cristo. 2 discípulos iam para Emaús. E sucedeu que Jesus aproximou deles, caminhava junto com eles, mas seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Jesus disse: que palavras são estas que trocais entre vós, enquanto caminhais? Ok, encarnamos. A pergunta do mestre foi: que palavras são essas que trocamos enquanto caminhamos? Nunca se trocou tanta mensagem como se troca hoje em dia. Antigamente eram os telegramas, aí com o advento do correio, do e-mail, a internet, celular, o grande e famoso WhatsApp. O que nós estamos conversando entre nós? Diz Leon Denis, no seu livro Problema do Ser, do Destino da Dor, nós devemos evitar discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Ou seja, o que nós estamos lendo, meus amigos? Quais são as palavras que nós estamos trocando no dia a dia? Quais são as ligações espirituais que nós estamos buscando? O que nós conversamos entre nós? Porque, meus amigos, nós passamos 30, 40, 50 anos
com um familiar lá dentro de casa e nós não damos a devida atenção para esse familiar. Aí esse familiar desencarna. Aí vem a dor. Aí nós procuramos a casa espírita. Eu quero uma mensagem do meu familiar, porque eu estou sofrendo, eu estou com muita dor. Eu quero uma psicografia. Mas, meus amigos, nós passamos 30, 40 anos sem sequer entrar no quarto desse familiar nosso. Nós não perguntamos para ele, quando encarnados, qual é a sua mensagem para mim? Nós temos que dar o devido valor enquanto encarnado estamos. Vai hoje no quarto de seu familiar e faz uma pergunta para ele. Pergunta assim, qual a sua mensagem? Qual a sua mensagem para mim? Nós passamos décadas sem nos falar com familiares que estão no nosso lar. Aí ele desencarna, aí sim que nós criamos um laço psíquico com aquele familiar. Nós temos que estreitar os nossos relacionamentos enquanto vivos estamos. Que palavras são essas que trocamos entre nós? A 8ª pergunta do Cristo está em João capítulo 21. Disse Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho certeza que aqui nessa casa espírita ninguém nunca perdeu a paciência. Sabe por que eu tenho essa convicção que aqui ninguém nunca perdeu a paciência? Nenhum de nós aqui perdeu a paciência? Porque não se pode perder algo que ainda não se tem, correto? Porque paciência é o seu vovô perguntar para você: meu netinho, quantas horas são? E você falar: são 8h30. Ele perguntar pela segunda vez: quantas horas são? E você falar: 8h30. Pela 10ª vez, ele perguntar: quantas horas são? E você falar: 8h30. Pela 20ª vez, ele pergunta: quantas horas são? E você fala: 8h30. Isso é ter paciência. Quer ver um exemplo melhor? Eu conheço uma fisioterapeuta que atendia uma vovozinha em casa para fazer fisioterapia, só que ela tinha o mal de Alzheimer. Ela esquecia das coisas do passado. E chegando lá, a vovozinha foi ser submetida à fisioterapia e a vovó falou assim: tem uma aranha na parede. A fisioterapeuta tinha 2 jeitos de responder. A primeira, a vovó perguntou: tem uma aranha na parede? E ela vai: pronto, matei a aranha na parede. Você entrou no mundo da vovó. Ou ela pode fazer o seguinte: não tem nada aqui e vai ficar brigando com a vovó a tarde inteira e não vai conseguir fazer uma sessão de fisioterapia. Nós temos que entrar no mundo dos nossos irmãos. Porque a pergunta é: o que Jesus ama em mim? Sou eu ou é o meu ego? Jesus pergunta para cada um de nós de várias vezes ao dia de forma indireta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele pergunta isso no trabalho, na rua, em casa, nos trabalhos da casa espírita. Tu me amas? O tempo todo é perguntado para nós: tu me amas? E aí nós temos a oportunidade de responder para Jesus pacientemente: são 8h30. Ou ignorarmos e trairmos Jesus e dizer: poxa, que coisa chata, velho, são 8h30. A decisão é nossa. A 9ª pergunta do mestre está em Mateus capítulo 6. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Que coisa esquisita, né? A luz, como pode ter uma luz nas trevas?
Isso tem a ver com o tamanho das nossas consciências, meus amigos. Eu vou dar um exemplo assim, para ficar mais fácil entender essa passagem. Hoje nós vamos formar uma empresa aqui. Vai chamar-se Reino de Deus, Sociedade Anônima. E vai ter um funcionário, um office boy, e vai ter um diretor da empresa. Se o office boy cair em trevas, a empresa não vai quebrar. A empresa Reino de Deus, Sociedade Anônima vai prosseguir. Nós vamos sentir falta do office boy, mas a empresa não quebra. Mas se o diretor-geral da empresa cair em trevas, a empresa afunda, a empresa quebra. Isso tem a ver quanto maior a minha capacidade de fazer luz, maior é a minha responsabilidade. Por exemplo, Divaldo Franco, todos acredito que já tenham ouvido falar dele, um grande trabalhador espírita. Se ele cair num caso de corrupção, hoje, a casa que ele toma conta na Bahia, o que pode acontecer com essa casa? Se Divaldo Franco cair em trevas, há grande chance da casa fechar. Quanto maior a minha responsabilidade, maior a minha capacidade de ajudar. Isso tem a ver com as responsabilidades que nós tenhamos, por exemplo, na nossa família. Imagina se uma mãe de uma família cair nas trevas. O quão ficará os seus filhos, o seu marido, o seu lar. Quanto maior a minha capacidade de fazer luz, maior é a nossa responsabilidade para os nossos outros. Nós todos, irmãos, somos seguidores do Cristo. Nós todos temos uma grande responsabilidade. E para terminar, a última pergunta que eu trouxe para nós, 10ª pergunta, está em Lucas, capítulo 6. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Diz Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, que essa é a grande pergunta do Cristo. Porque nós temos o Cristo como um grande mestre. Nós temos o Cristo como um modelo e guia da humanidade. Mas, meus amigos, nós não perdoamos. Mas nós não nos amamos. Mas nós não somos fraternos. Nós, infelizmente, não praticamos ainda o verbo Jesus, que significa amar sempre. O apóstolo Paulo, enquanto ainda era Saulo de Tarso, no deserto, nos umbrais de Damasco, na entrada de Damasco, encontrou Jesus. E Paulo fez uma pergunta para Jesus. Paulo perguntou para Jesus assim, ó: Mestre, que queres que eu faça? E nós agora, tomados de coragem, voltaremos para o nosso lar. E quando adentrarmos na nossa casa, nós teremos uma surpresa hoje. O mestre estará lá, na nossa casa, no nosso sofá, sentadinho aguardando nós. Mas no sofá do nosso coração, do nosso sentimento. E aí, nós tomaremos uma conversa com Cristo. Tomados de coragem agora. E aí nós, cada um de nós, perguntaremos para ele: Mestre, o que queres que eu faça? Mas qual de nós terá a coragem de escutar a resposta do Cristo para cada um de nós? Boa noite, meus amigos. Muito obrigado.